Minha gente, a nossa soberania nacional foi ameaçada. O povo brasileiro não está sabendo dos bastidores do que está acontecendo neste governo federal. Nessa última reunião, agora que se reuniram em Davos, o Ministério dos Povos Indígenas, de uma tal Silvia Guajajara, uma líder indígena, que não ajuda os povos indígenas, entregou, veja o absurdo, 14% do território nacional das terras demarcadas, que é um direito dos povos indígenas, foi entregue os 14% do nosso território, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, foi entregue para uma empresa administrar. Essa administração entregue por esse Ministério do Governo Federal é ilegal, é um crime à nossa soberania. Uma empresa sem consulta ao parlamento, sem consulta aos senadores, aos nossos deputados, sem uma consulta também pública ao povo brasileiro. Eles jamais poderiam ter feito isso. Nós somos um país, uma federação. Vão agora começar a tirar os pedacinhos e doar para as ONGs que estão na região norte? Este é o plano de vocês? Os povos indígenas, vocês brasileiros, pelo amor de Deus, vocês precisam entender que os povos indígenas que estão em Roraima, que estão no Amazonas, que estão na região norte, passam fome, passam misérias, vivem na pobreza, vivem das migalhas que esse governo dá. Eu trabalho em Roraima, eu já visitei a Serra Raposa, a Serra do Sol, eu conheço as tribos indígenas, já ouvi, conversando com os caciques, qual é o desejo deles: trabalhar a terra, cuidar dos seus familiares. As terras que disseram e que dizem que foram demarcadas e entregues aos índios, mas é uma falácia, porque os índios não têm o título definitivo da terra, e estes impedem que os índios possam produzir, que os índios explorem o minério que existe naquelas terras dele, que os índios trabalhem a agricultura. Então essa demarcação é uma grande mentira, porque demarcaram as terras, dizendo que é para os índios, entregaram as terras demarcadas aos índios, mas os índios são impedidos de explorar o minério que tem nessa terra, de produzir, de plantar, de trabalhar a agricultura, de serem homens do agronegócio. E agora a gente descobre o porquê de tudo isso. Veja a lógica: se o Ministério dos Povos Indígenas, que deveria cuidar dos índios, numa reunião em Davos, entrega as terras indígenas demarcadas, os 14% do território nacional, 1 milhão de quilômetros quadrados, entrega a uma empresa para que essa empresa explorar 14% do território, onde existem ouro, prata, nióbio, toda a riqueza mineral. Por quê? Esse dinheiro vai ficar no nosso território? Isto vai ser levado para outros lugares e não para o Brasil. E se a terra é demarcada, então seriam os índios que deveriam explorar o ouro, que deveriam explorar as riquezas que existem nessas terras, e não entregar terras dos povos indígenas sem consultar os povos indígenas. Aí está o pior. Nenhum cacique, nenhuma liderança indígena foi consultada por esse ministério. Então o que é que os índios são para o ministério? São apenas membros de um zoológico ideológico que eles construíram para manter o índio dentro do zoológico ideológico, mantendo o índio no século XV, XVI e XVII, para que o índio viva do arco e flecha e digam as suas fake news. O índio tem que ser mantido na sua cultura, o índio tem que viver assim, da pesca, do arco e flecha, para que agora a gente percebe as terras fossem entregues aos governos estrangeiros através de ONGs. Agora está claro. E o povo brasileiro, você que está me ouvindo, pesquise, vá no Google, descubra o que é a demarcação, descubra o que está por trás de tudo isso e vamos juntos defender o nosso país. Vamos defender a nossa soberania, vamos defender o nosso território, vamos defender os nossos irmãos indígenas e vamos deixar de tanta mentira,
porque é só mentira. Estão manipulando e usando os índios para interesses que não são dos brasileiros, para interesses de povos estrangeiros. Nós precisamos que todo o povo brasileiro participe deste momento agora. É um momento extremamente perigoso e um problema gigantesco para a nossa soberania nacional. Que Deus abençoe o Brasil e que os deputados, os senadores, os caciques, todos os tuxauas se levantem para defender a nossa soberania, para defender de fato o direito dos nossos povos indígenas, que precisam do título definitivo para assim poder explorar a terra indígena, o minério, e plantar e serem homens do agronegócio. Me desculpem, mas eu estou indignado, por isso que estou desta forma. Que Deus abençoe o Brasil e vamos resgatar a nossa nação.